Jesus curou o jovem curado de retenção urinária, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a paz que só os irmãos em Cristo conhecem enchia o coração de todos que estavam reunidos na sala de oração. O culto havia terminado, mas alguns ainda permaneciam conversando, compartilhando as bênçãos recebidas durante a semana. Entre eles estava o jovem Mateus, de 23 anos, filho de irmãos fiéis que desde cedo o criaram no caminho do Senhor. Ele sempre foi um rapaz saudável, alegre, dedicado aos trabalhos da igreja, mas nos últimos meses, uma prova difícil havia se abatido sobre ele e sua família. Tudo começou com um incômodo leve, quase imperceptível. Mateus começou a sentir uma pressão constante na região abaixo do umbigo, como se algo não estivesse certo. No início ele achou que fosse apenas cansaço ou alguma indisposição passageira. Afinal, trabalhava muito, ajudava o pai na oficina mecânica e ainda participava das atividades da mocidade. Mas os dias foram passando e o incômodo só aumentava. A sensação de peso se tornou uma dor surda, que não o deixava em paz nem de dia nem de noite. Ele tentou ignorar, mas chegou um ponto em que não conseguia mais. Foi quando, numa manhã de quarta-feira, após acordar com uma dor mais forte, Mateus percebeu que não conseguia urinar. O desejo estava lá, a necessidade era urgente, mas nada saía. Ele ficou apavorado. Tentou de todas as formas, forçando, mudando de posição, bebendo água, mas seu corpo simplesmente não respondia. A bexiga estava cheia, dolorida, e a cada minuto que passava, a angústia crescia. Ele não sabia o que fazer. Chamei pelo meu pai, que veio correndo ao quarto, e ao ver a expressão de dor no rosto do filho, soube que algo muito sério estava acontecendo. Filho, o que foi? Perguntou o pai, com a voz trêmula de preocupação. Pai, eu não consigo. Não sai nada, respondeu Mateus com lágrimas nos olhos, segurando a barriga com as mãos. O pai não perdeu tempo. Sabia que aquilo não era normal. Ligou para a mãe de Mateus, que trabalhava como auxiliar de enfermagem, e explicou a situação. Ela, assustada, orientou que o levassem imediatamente para o pronto-socorro. Mas antes de saírem, o pai, homem de fé, ajoelhou-se ao lado do filho e fez uma oração rápida, mas cheia de confiança. Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Olha para o meu filho, dá sabedoria aos médicos, e se for da tua vontade, cura-o agora mesmo. Em nome de Jesus, amém. Chegando ao hospital, os médicos atenderam Mateus com urgência. Após alguns exames, confirmaram o que ele já desconfiava: retenção urinária aguda. A bexiga estava extremamente dilatada, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia se mexer. Os médicos explicaram que seria necessário colocar uma sonda para esvaziar a bexiga, pois, se não fosse feito logo, poderia haver danos nos rins. Mateus, apesar da dor, sentia um medo profundo. Nunca havia passado por algo assim. Enquanto a enfermeira preparava o material, ele fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu confio em ti. Seja feita a tua vontade. A colocação da sonda foi um dos momentos mais dolorosos que ele já havia vivido. Mesmo com anestesia local, a sensação de desconforto e a vergonha de estar naquela situação o deixaram abalado. Quando finalmente a bexiga foi esvaziada, alívio físico veio, mas a angústia no coração permaneceu. Os médicos disseram que ele teria que ficar com a sonda por alguns dias, e que seriam feitos mais exames para descobrir a causa do problema. Poderia ser uma infecção, cálculos ou até algo mais grave. Mateus saiu do hospital com a sonda escondida sob as roupas, envergonhado com medo do futuro. Nos dias que se seguiram, a vida de Mateus virou de cabeça para baixo. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia participar das reuniões como antes, e a vergonha de estar com aquele tubo o fazia evitar até os próprios familiares. Sua mãe cuidava dele com todo carinho, trocando a sonda quando necessário, mas ele se sentia um peso. À noite, quando todos dormiam, ele chorava em silêncio, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Em uma dessas noites, enquanto orava, ele sentiu uma voz suave no seu coração. Meu filho, não temas. Eu estou contigo. Essas palavras o confortaram, mas a prova ainda era muito grande. Os exames foram feitos e o diagnóstico veio: estreitamento da uretra, possivelmente causado por uma inflamação antiga não tratada. Os médicos disseram que seria necessário um procedimento cirúrgico para corrigir o problema, e que mesmo assim, não havia garantia de que tudo voltaria ao normal. Mateus ficou arrasado. Ele era jovem, tinha planos, sonhos, e agora tudo parecia estar sendo tirado dele. Foi então que numa tarde, enquanto sua mãe trocava a sonda, ele não aguentou mais e desabou. Mãe, por que isso está acontecendo comigo?
Eu sempre procurei servir ao Senhor, sempre estive na igreja. Por que ele permitiu isso? Sua mãe, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e respondeu: Filho, o Senhor não nos prometeu uma vida sem provas, mas ele prometeu estar conosco em todas elas. Lembra do que está escrito? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez o Senhor esteja querendo te ensinar algo, ou talvez ele queira mostrar o seu poder na tua vida. Não desanimes. Vamos orar juntos. E assim eles oraram. Não foi uma oração curta, mas uma súplica profunda, cheia de lágrimas e fé. Mateus clamou como nunca havia clamado antes. Ele lembrou das histórias que ouvia na igreja, de irmãos que foram curados, de milagres que o Senhor havia feito. E em meio às lágrimas, ele sentiu uma paz invadir seu coração. Não era a cura ainda, mas era a certeza de que Deus o estava ouvindo. No domingo seguinte, apesar da vergonha, Mateus decidiu ir à reunião. Não queria que os irmãos o vissem daquele jeito, mas sentia que precisava estar ali. Ao chegar, muitos o abraçaram, alguns nem sabiam do seu problema, outros já tinham ouvido falar e oraram por ele. O irmão que presidia a reunião, ao ver Mateus, fez questão de ler um texto que falava sobre a fé e a confiança em Deus. E ao final, convidou todos a orarem pelos enfermos. Quando chegou a vez de Mateus, ele se levantou mesmo com vergonha e pediu que os irmãos orassem por ele. As mãos dos irmãos foram colocadas sobre sua cabeça, e eles clamaram a Deus com fé. Alguns choravam, outros apenas diziam: Senhor, tem misericórdia. Mateus fechou os olhos e sentiu uma corrente de amor e fé daquele lugar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, intercedendo por ele. Quando a oração terminou, ele sentiu algo diferente. Não era a cura ainda, mas era como se uma carga tivesse sido tirada de seus ombros. Naquela noite, ao chegar em casa, Mateus foi deitar, mas antes de dormir, orou mais uma vez. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Eu confio em ti. E então, ele dormiu. Na manhã seguinte, Mateus acordou com uma sensação estranha. Ele não sentia mais a pressão de antes. Cautelosamente, ele tentou ver se conseguia urinar. Para sua surpresa, um pequeno fluxo saiu. Ele não acreditou. Tentou novamente e dessa vez saiu mais. Ele chamou sua mãe emocionado. Mãe, vem aqui. Acho que está saindo. Sua mãe correu e juntos, com lágrimas nos olhos, viram que aos poucos a urina estava fluindo. Não era como antes, mas era um sinal. Eles tiraram a sonda com cuidado e Mateus conseguiu urinar sozinho. Não era perfeito, ainda havia um pouco de dor, mas era a prova de que Deus estava agindo. Nos dias seguintes, Mateus continuou melhorando. A cada dia a urina saía com mais facilidade, a dor diminuía, e a alegria voltava ao seu coração. Ele voltou ao médico, que ficou surpreso com a melhora. Os exames mostravam que a uretra estava se normalizando, algo que, segundo os médicos, não deveria acontecer tão rápido. Eles disseram que era um caso raro de melhora espontânea, mas Mateus e sua família sabiam a verdade. Era a mão de Deus agindo. No domingo seguinte, Mateus foi à reunião com o coração transbordando de gratidão. Ele não conseguiu conter as lágrimas ao dar o seu testemunho. Com voz trêmula, ele contou tudo o que havia passado, como Deus o havia sustentado, e como, contra todas as expectativas médicas, ele estava curado. Os irmãos choravam junto, glorificando a Deus pelo milagre. Alguns se levantaram para dar glória a Deus, outros apenas ficaram em silêncio, refletindo na bondade do Senhor. Após a reunião, muitos irmãos vieram abraçar Mateus. Alguns disseram que haviam orado por ele todas as noites. Outros contaram que, enquanto ele estava doente, sentiram no coração que Deus o curaria. Um irmão mais velho, homem de muita fé, aproximou-se e disse: Mateus, o Senhor permitiu essa prova para te ensinar que Ele nunca te abandona. Às vezes, nós pensamos que Deus só está conosco quando tudo vai bem, mas é nas provas que Ele mostra o seu poder. Você foi fiel, e Ele te honrou. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Mateus. Ele entendeu que Deus não o havia abandonado, mas, pelo contrário, estava mais perto do que nunca. A enfermidade o havia aproximado ainda mais do Senhor, havia fortalecido sua fé e o havia feito valorizar coisas que antes parecia não dar tanto importância, como a saúde, a família e a comunhão com os irmãos. Nos meses que se seguiram, Mateus continuou se recuperando completamente. Os médicos, espantados, disseram que ele não precisaria mais de cirurgia, que seu corpo havia se recuperado de uma forma que não tinha explicação. Mateus sorria e respondia: Eu sei quem me curou. Foi Jesus. Hoje Mateus está totalmente curado. Ele volta a trabalhar, participa ativamente das reuniões, e sempre que pode, dá o seu testemunho para encorajar outros irmãos que estão passando por provas.
Ele aprendeu que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar nele. Aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E assim, com o coração cheio de gratidão, Mateus e sua família continuam servindo ao Senhor, sabendo que não importa o que venha pela frente, Deus nunca os deixará. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele ouve as orações dos seus filhos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem. Que possamos, como Mateus, confiar em Deus em meio às provas, sabendo que Ele tem o melhor para nós. E que no final possamos dizer, com toda certeza, Jesus curou. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.